Deixei meu apartamento com minha irmã por 1 mês. Ao voltar, descobri que ela havia vendido absolutamente tudo. Um ato de traição impensável transformou-se em uma jornada de descobertas que mudou nossas vidas para sempre. Entre lágrimas, segredos familiares e uma verdade devastadora, aprendi o verdadeiro significado de perdão. Uma história que questiona: o que vale mais, objetos ou laços de sangue? Prepare-se para uma montanha-russa emocional. Se inscreva, deixe seu like e comente de onde está assistindo. 30 anos. Foram exatos 30 anos dedicando minha vida a ensinar crianças numa cidadezinha do interior de São Paulo, onde todo mundo conhece todo mundo. 30 anos acordando às 5 da manhã, preparando aulas até tarde da noite, corrigindo provas nos finais de semana. 30 anos economizando cada centavo, abrindo mão de casamento, filhos e até mesmo um animal de estimação. Tudo para realizar um único sonho: ver os campos de lavanda na Provence. Pode parecer bobagem para muita gente, mas desde que vi aquela reportagem na TV aos 16 anos, aquela imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Um mar violeta sob o céu mais azul que se possa imaginar. E finalmente, eu tinha conseguido. A passagem comprada, as reservas feitas, o roteiro meticulously planejado como só uma professora de geografia com toque não diagnosticado saberia fazer. 1 mês inteiro longe da minha rotina, longe das vozes estridentes das crianças, longe dos problemas familiares que me perseguem desde que me entendo por gente. Mas a vida tem um senso de humor peculiar, não é mesmo? Especialmente quando se trata da minha família. 3 dias antes da viagem, recebo uma ligação da Vera, minha irmã mais nova. A voz embargada pelo choro, as palavras entrecortadas por soluços. Ricardo me deixou, ela dizia, como se o mundo estivesse acabando. Bem, o mundo dela talvez estivesse mesmo. O 4º marido em 15 anos, um recorde até para os padrões da Vera. Ele simplesmente disse que não me ama mais, Cláudia. Como alguém pode parar de amar assim, do nada? Respirei fundo, contendo a vontade de dizer que talvez o problema não fosse o amor acabar do nada, mas começar do nada, como acontecia com ela a cada 2 anos. Mordi a língua. Aprendi há muito tempo que dar conselhos para Vera é como jogar sementes em asfalto quente. E agora não tenho para onde ir, continuou ela. A casa é dele, sabe como é. Não coloquei meu nome em nada. Claro que não. Colocou. Vera sempre foi a romântica da família. Eu, a prática. Ela, a bonita. Eu, a inteligente. Ela, a aventureira. Eu, a segura. Etiquetas coladas em nós desde a infância por uma mãe que não conseguia ver 2 filhas, apenas 2 lados opostos da mesma moeda. Vera, estou de viagem marcada, você sabe. Economizei a vida toda para isso. Eu sei. Ela soluçou, mais alto. Mas é só por algumas semanas até eu me organizar. Por favor, Cláudia, você é minha única esperança. E lá estava eu, mais uma vez, sendo a irmã responsável. A tia que nunca diz não. A mulher que sempre coloca as necessidades dos outros à frente das suas próprias. Tudo bem, suspirei, derrotada pelo meu próprio senso de dever. Você pode ficar no meu apartamento enquanto estou fora. Você é um anjo, exclamou Vera, a voz subitamente mais animada, como sempre. Entreguei as chaves 2 dias depois. Fiz questão de mostrar cada canto, cada gaveta, cada interruptor. Expliquei sobre a rega das plantas, sobre a dona Nair do 302 que ficaria com a chave reserva, sobre como a fechadura da porta do banheiro às vezes emperrava. E por favor, Vera, cuide bem das minhas coisas, principalmente da cômoda da vovó e do jogo de chá da mamãe. Ela revirou os olhos, como fazia desde a adolescência sempre que eu dizia algo óbvio demais. Relaxa, Cláudia. Não sou mais criança. Vou cuidar de tudo como se fosse meu. Se eu soubesse o que aquelas palavras realmente significavam, teria cancelado a viagem na hora. Mas não cancelei. Parti para a França com o coração leve e a alma pronta para realizar um sonho de décadas. E foi exatamente como imaginei. Os campos de lavanda se estendendo até onde a vista alcançava, o aroma doce no ar,
O sol da Provence aquecendo minha pele já marcada pelo tempo. Tirei centenas de fotos, comprei sachês perfumados, até mesmo chorei ao ver o pôr do sol em Valensole. Por um mês inteiro, fui apenas Cláudia. Não a professora, não a filha exemplar, não a irmã responsável. Apenas eu. O retorno ao Brasil veio rápido demais. No avião, planejava já como reorganizaria minhas economias para voltar no ano seguinte. Talvez pudesse conhecer os campos de tulipas na Holanda também. Minha mente fervilhava de possibilidades enquanto o táxi me levava do aeroporto para casa. Subi as escadas do prédio lentamente, as pernas cansadas da viagem. Quando cheguei ao 3º andar, a porta do apartamento 304, meu apartamento, estava entreaberta. Pensei que Vera podia estar esperando por mim. Talvez tivesse preparado um café para me receber. Esse pensamento durou exatamente 3 segundos, o tempo que levei para empurrar a porta completamente e enxergar o vazio. Vazio. Não é uma metáfora. Meu apartamento estava literalmente vazio. Sem móveis, sem eletrodomésticos, sem quadros nas paredes, sem nada. Até mesmo as cortinas haviam desaparecido. Minha primeira reação foi pensar que havia entrado no apartamento errado. Olhei para o número na porta, 304. Olhei para as chaves na minha mão. Olhei novamente para o espaço vazio que um dia foi meu lar. Meu cérebro se recusava a processar o que meus olhos viam. Vera? O chamei, a voz ecoando nas paredes nuas. Silêncio. Deixei a mala cair no chão. O som reverberou pelo apartamento como um trovão numa caverna. Caminhei em transe até o meio da sala, ou o que costumava ser a sala. Nem mesmo o tapete persa que comprei parcelado em 36 vezes estava lá. Apenas o chão de tacos de madeira, alguns mais gastos que os outros, marcando onde os móveis costumavam ficar. No balcão da cozinha havia um pedaço de papel. Um bilhete escrito com aquela letra arredondada e infantil que Vera manteve desde os tempos de escola. Cláudia, surgiu uma emergência familiar. Tive que sair às pressas. Explico tudo quando nos virmos. Beijos, Vera. Uma emergência familiar? Que emergência familiar? Eu era a família dela. Foi então que a ficha finalmente caiu. Vera havia vendido tudo. Absolutamente tudo que eu possuía. A cômoda da vovó com entalhes feitos à mão. O jogo de chá da mamãe que sobreviveu a 2 guerras mundiais antes de chegar ao Brasil. Meus livros, meus preciosos livros, colecionados ao longo de décadas de magistério. A TV que comprei ano passado, meu primeiro luxo depois de tanto tempo. Tudo havia desaparecido. Minhas pernas cederam. Sentei-me no chão frio, as costas apoiadas contra a parede descascada. Não chorei. O choque era grande demais para lágrimas. Fiquei ali, imóvel. Por quanto tempo? 1 hora? 2. O sol já se punha quando finalmente peguei o celular para ligar para Vera. Número fora de área. Tentei de novo. O mesmo resultado. Mensagens no WhatsApp? Não entregues. Perfil do Facebook? Bloqueada. Era como se minha irmã tivesse evaporado junto com meus pertences. Passei a primeira noite no chão do apartamento vazio, enrolada no único cobertor que trazia na mala. Aos 58 anos, depois de uma vida inteira construindo um lar, eu estava praticamente em situação de rua, dentro da minha própria casa. A manhã seguinte trouxe uma batida na porta. Era a Dona Nair, do 302, a vizinha com quem deixei a chave reserva. Meu Deus do céu, Cláudia! O que aconteceu aqui? Tentei explicar, mas as palavras se embaralhavam. Como explicar o inexplicável? Sua irmã. Ela disse que você tinha autorizado uma reforma completa, que seria uma surpresa para quando você voltasse. Uma surpresa? Minha voz saiu mais aguda do que pretendia. Ela chamou isso de surpresa? Dona Nair me abraçou com seus braços macios de senhora de 75 anos. Foi só então que as lágrimas finalmente vieram. Chorei como não chorava desde a morte da minha mãe, 10 anos antes. Chorei pela traição, pela perda, pela humilhação. Chorei por todas as lembranças que estavam impregnadas naqueles objetos agora perdidos. Dormir na casa de Dona Nair aquela noite foi um alívio temporário. Um colchão macio, lençóis limpos, uma sopa quente. Mas o que eu faria a seguir? Como?
Recomeçaria do zero a essa altura da vida? Cláudia, você precisa registrar um boletim de ocorrência, insistiu Dona Nair enquanto me servia mais uma xícara de chá. Isso que sua irmã fez é crime. Apropriação indébita, furto qualificado, seja lá o nome que dão para isso. Denunciar minha própria irmã? A ideia me revirava o estômago. Sua irmã não pensou duas vezes antes de te deixar sem cama para dormir. Respondeu ela com a franqueza típica de quem já viveu o suficiente para não perder tempo com rodeios. No dia seguinte, voltei ao meu apartamento vazio. Precisava pensar, precisava planejar. Sempre fui boa nisso. Planejar, organizar, encontrar soluções. Era o que me fazia ser uma boa professora. Se conseguia controlar uma sala com 35 crianças de 9 anos, conseguiria lidar com isso também. Sentei-me, no chão da sala, e abri um caderno. Na primeira página escrevi: coisas a fazer. Era assim que sempre começava a resolver meus problemas, com listas. Primeiro item: encontrar Vera. Segundo, recuperar meus pertences. Terceiro, não matar minha irmã quando a encontrasse. Fui ao banco naquele mesmo dia. Precisava verificar minhas economias, ver quanto havia sobrado depois da viagem. Mal entrei, na agência, e fui reconhecida por Marcos, um ex-aluno que agora trabalhava como gerente. A vantagem de viver numa cidade pequena é que todos se conhecem. A desvantagem é que todos se conhecem. Professora Cláudia, como foi a viagem à França? Forcei. Um sorriso. Maravilhosa, Marcos. Mas tive alguns contratempos ao voltar. Não entrei em detalhes, mas pedi para verificar se haviam ocorrido movimentações estranhas na minha conta. Marcos foi além. Como um bom ex-aluno que sempre quis impressionar a professora, ele fez algumas ligações, consultou sistemas, usou seu acesso privilegiado. Professora, ele disse, a voz baixa. Encontrei algo sobre sua irmã. Houve transferências significativas para uma clínica de recuperação em Atibaia. Clínica de recuperação? Aquilo não fazia sentido. Vera gostava de uma taça de vinho ou duas, mas nunca foi de excessos. Pelo menos não com álcool. É uma clínica especializada em dependência química, continuou Marcos, evitando meu olhar. Saí do banco com mais perguntas do que quando entrei. Vera envolvida com drogas? Ou seria alguém próximo a ela? Seu último marido, talvez? Ou... Deus, não. Não podia ser. Amanda, minha sobrinha de 17 anos. A menina prodígio da família, com seus olhos vivos e sonhos grandes. Aquela que eu sempre acreditei que seguiria meus passos nos estudos, mas com mais brilho, mais sucesso, mais tudo. Peguei o primeiro ônibus para Atibaia na manhã seguinte. 5 horas de viagem, cada minuto parecendo uma eternidade. Quando finalmente cheguei à clínica, um prédio branco e impessoal nos arredores da cidade. Minhas suspeitas se confirmaram da pior maneira possível. Sou Cláudia Mendonça, tia de Amanda Mendonça. Gostaria de visitá-la. A recepcionista consultou o sistema. A senhora está na lista de visitas autorizadas. Pode aguardar na sala 3. Vou verificar se Amanda pode recebê-la agora. Aguardei por 20 minutos que pareceram 20 anos. Quando a porta finalmente se abriu, quase não reconheci minha sobrinha. Amanda, sempre tão vivaz e cheia de energia, estava pálida, magra, com olheiras profundas. Mas o que mais me impressionou foi seu olhar. Um olhar velho em um rosto tão jovem. Tia Cláudia? Sua voz era apenas um sussurro. Você veio mesmo. Abracei-a, como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse. Naquele momento, todas as raivas, todas as perdas materiais pareceram pequenas diante da fragilidade daquela menina que eu ajudei a criar. Claro que vim, meu amor. Por que não me contaram? Amanda desviou o olhar. Mamãe disse que você estava realizando o seu sonho, que não deveríamos atrapalhar. Atrapalhar? Amanda, vocês são minha família. Conversamos por 2 horas. Amanda me contou tudo. Como começou com festinhas inocentes, como as coisas saíram de controle, como o namorado mais velho a introduziu a drogas cada vez mais pesadas, e como, depois de uma overdose quase fatal, Vera, desesperada, a internou naquela clínica caríssima, cujo tratamento o plano de saúde se recusou a cobrir. Mas então,
O dinheiro para pagar isso tudo? Amanda franziu a testa. Mamãe disse que vendeu o carro, algumas joias. Ela está trabalhando em 2 empregos também. Não tive coragem de contar a verdade. Não ali, não naquele momento. Amanda precisava se concentrar em sua recuperação, não carregar mais culpa por algo que não era sua responsabilidade. Ao sair da clínica, tinha um novo propósito. Encontrar Vera não era mais apenas sobre recuperar meus pertences, era sobre entender por que minha irmã não confiou em mim o suficiente para pedir ajuda diretamente. Voltei para minha cidade e, com a ajuda de Marcos, consegui mais informações. Vera estava trabalhando em uma cidade vizinha, Jundiaí, como atendente em uma lanchonete durante o dia e caixa de supermercado à noite. Morava em uma pensão barata, longe de tudo o que conhecia. O ônibus para Jundiaí partia às 6h15 da manhã. Acordei às 5h, preparada para um confronto que ensaiava mentalmente havia dias. O que diria a ela? Como expressaria minha decepção, minha raiva, minha sensação de traição sem abrir mão da única família que me restava? A lanchonete era pequena, encardida, com um letreiro desbotado pelo sol. Vera estava atrás do balcão. O cabelo, antes sempre impecavelmente tingido e escovado, preso em um rabo de cavalo mal feito, raízes grisalhas à mostra. Usava um uniforme amarelo berrante que fazia sua pele parecer doentia. Nossos olhares se cruzaram. Vi o momento exato em que o reconhecimento se transformou em pânico. Vera deixou cair a bandeja que carregava, derramando café e refrigerante no chão de ladrilhos. Sally Cláudia? Olá, Vera. Acho que precisamos conversar. Ela pediu 15 minutos para conseguir uma pausa. Sentamos em um banco de praça do Isle, outro lado da rua. Por alguns momentos, apenas ficamos ali, lado a lado, como quando éramos crianças esperando o ônibus escolar. Você foi ver Amanda, disse ela finalmente. Não era uma pergunta. Fui. E agora você me odeia. Não sei o que sinto, Vera. Eu tentei, Cláudia. Juro que tentei encontrar outro jeito. Sua voz tremia. Vendi tudo o que tinha primeiro. Meu carro, minhas joias, até meu celular bom. Troquei por um desses pré-pagos baratos. Pedi dinheiro emprestado para todo mundo que conhecia. Mas não era suficiente. E por que não me pediu ajuda? A pergunta que me atormentava há semanas finalmente saiu. Vera riu. Um riso amargo, sem humor. Pedir o quê, Cláudia? Todo o seu dinheiro estava investido naquela viagem. Você economizou a vida inteira para isso. Como eu poderia pedir que desistisse do seu sonho? Então decidiu realizar o sonho da minha sobrinha à custa das minhas coisas? Sem me consultar? Sem me dar escolha? Escolha? Vera se virou para mim, olhos faiscando. Que escolha você teria feito, Cláudia? Se eu te ligasse dizendo que sua sobrinha quase morreu de overdose e precisava urgente de um tratamento caríssimo, você cancelaria sua preciosa viagem? Claro. Que sim. Que tipo de pessoa você acha que sou? Exatamente. É esse o ponto. Vera levantou-se, gesticulando freneticamente. Você sempre cancela seus planos por nós. Sempre coloca a nossa família na frente dos seus sonhos. Desde que mamãe morreu, desde antes disso. Cláudia, a boa. Cláudia, a responsável. Cláudia, a que nunca pensa em si mesma. Fiquei sem palavras. Era verdade. Era absolutamente verdade. Amanda precisava daquela internação urgente. Continuou. Vera, mais calma. Eu estava desesperada. Quando você me ofereceu seu apartamento, vi todos aqueles objetos de valor. Foi como se uma luz se acendesse. Pensei, vendo tudo, pago o tratamento, depois trabalho como uma condenada e reponho tudo antes de Cláudia voltar. Claro que era um plano idiota. Claro que não conseguiria ganhar tanto dinheiro em um mês. Mas o desespero faz isso com a gente. Por mim, que sumiu? Por que me bloqueou? Vergonha. Medo. Sei lá. Vera encolheu os ombros. Cada dia que passava, ficava mais difícil te encarar. Então pensei em primeiro conseguir pelo menos parte do dinheiro para te reembolsar. Ficamos em silêncio. Novamente. Você tem uma lista do que vendeu? Para quem? Vera assentiu lentamente, abriu a bolsa surrada e tirou um caderno espiral, daqueles de estudante. Anotei tudo. Cada peça. Quem comprou,
quanto pagou. Estava tentando juntar o máximo de dinheiro possível para tentar recuperar pelo menos a cômoda da vovó. Sei o quanto ela significava para você. Peguei o caderno e folheei as páginas. A letra de Vera, sempre tão desleixada e apressada, agora era meticulosa, organizada. Nome, endereço, telefone, valor, tudo documentado com precisão quase obsessiva. Isso vai facilitar as coisas. Facilitar o quê? O processo, Vera. Seu rosto empalideceu. Você vai me processar? Ergui uma sobrancelha. Não vou te processar. Sua boba. Vou processar minha vida. Vamos recuperar o que for possível dos meus pertences. O que não for. Bem, são só coisas, não é mesmo? Como assim? Depois de tudo o que eu fiz, você não está furiosa comigo? Ah, estou furiosa, sim. E magoada. E decepcionada. E 1 milhão de outras coisas. Mas também estou orgulhosa. Orgulhosa? De você, lutando assim pela sua filha. Da Amanda, enfrentando o tratamento com tanta coragem. E talvez um pouquinho de mim também, por finalmente perceber que há coisas mais importantes que uma cômoda antiga ou um jogo de chá. Vera começou a chorar, daquele jeito dramático dela, com soluços altos e descontrolados que sempre atraíam olhares de estranhos. Algumas coisas nunca mudam. Para com isso, disse, sem muita convicção. Ainda estou muito brava com você. E vai levar tempo para confiar de novo. Mas somos irmãs, não somos? O que mais poderíamos ser? Os meses seguintes foram um turbilhão. Voltei às aulas, dormi em um colchão no chão, emprestei o mínimo necessário para a sobrevivência básica. Com o caderno de Vera como guia, comecei a rastrear meus pertences. Alguns compradores, ao saberem da história verdadeira, devolveram os itens por um valor justo. Outros se recusaram terminantemente. Alguns nem sequer consegui contatar. A cômoda da vovó, minha peça mais preciosa, havia sido vendida para uma decoradora de interiores da capital. Quando finalmente consegui marcar uma reunião com ela, descobri algo surpreendente. Vera não havia contado toda a verdade sobre a condição de Amanda. Sua irmã me disse que precisava do dinheiro para um transplante de medula, explicou a decoradora. Uma mulher elegante na casa dos 50. Disse que a filha tinha leucemia. Leucemia? A palavra caiu como uma pedra no meu estômago. Sim, foi por isso que paguei mais do que o valor de mercado. Achei que estava ajudando a salvar uma vida. Voltei à clínica naquele mesmo dia. Amanda parecia melhor, ainda magra, ainda pálida, mas com uma luz diferente no olhar. Tia Cláudia, tem algo que mamãe e eu não contamos. E lá estava. O diagnóstico de leucemia havia vindo junto com a internação para dependência química. Um golpe duplo, cruel demais para ser compartilhado. De uma vez. O transplante é minha única chance real, explicou Amanda. O tratamento para a dependência é só para me deixar forte o suficiente para aguentar o que vem pela frente. Saí da clínica com a cabeça girando e uma decisão tomada. No dia seguinte, pedi licença da escola pela primeira vez em 30 anos. Não para viajar, não para realizar sonhos antigos, mas para organizar o maior leilão beneficente que nossa pequena cidade já viu. Leilão para quê? Perguntou o diretor confuso. Para salvar minha sobrinha. Passei semanas organizando tudo. Contatei cada comprador dos meus antigos pertences. Contei-lhes a história completa. Pedi doações. Mobilizei a cidade inteira. Ex-alunos, colegas professores, vizinhos, conhecidos. Todos queriam ajudar a professora Cláudia, que havia ensinado seus filhos, netos, sobrinhos. O leilão aconteceu no salão paroquial, num domingo ensolarado de setembro. A surpresa maior veio quando vi, entre os itens a serem leiloados, minha querida cômoda da vovó. A decoradora da capital não apenas a devolveu, como doou outros itens de sua loja. O evento arrecadou muito mais do que esperávamos. Suficiente para pagar o tratamento completo de Amanda, o transplante, e ainda sobrou para mobiliar novamente meu apartamento. De forma muito mais simples, é verdade, mas quem precisa mesmo de tantas bugigangas? Vera voltou para a nossa cidade. Conseguiu um emprego como secretária na mesma escola onde eu leciono. Todas as manhãs compartilhamos uma carona,
Um café e conversas que vão cicatrizando lentamente as feridas do passado. Amanda está em casa agora, recuperando-se bem do transplante. A doadora? Sua tia Cláudia, claro. Compatibilidade de 98%. É quase como se fôssemos realmente mãe e filha. Brinquei quando soubemos do resultado. Meu apartamento nunca mais será o que era. Os móveis são mais simples, as paredes mais vazias, as memórias menos tangíveis. Mas de alguma forma, ele parece mais vivo, mais cheio de propósito. E a viagem para a Provence? Bem, está adiada por enquanto, mas não cancelada. Nunca mais cancelada. Porque aprendi algo valioso. Sonhos podem esperar. Só precisamos estar vivos para realizá-los. E ter nossa família ao lado torna tudo muito mais significativo. Ontem, enquanto organizava algumas caixas no que agora chamo de meu novo lar, encontrei uma coisa curiosa no fundo do guarda-roupa. Um pequeno sachê de lavanda, trazido da França. O perfume ainda estava lá, suave, persistente. Coloquei-o sobre minha nova cômoda. Uma peça simples, moderna, sem história nenhuma ainda. Mas não é assim mesmo? Histórias não estão nos objetos, estão em nós. E esta, a minha, a de Vera, a de Amanda, ainda está sendo escrita. Linha por linha, dia após dia, escolha após escolha. E talvez, só talvez, na próxima vez que eu for para a Provence, não irei sozinha. Vera já comentou que sempre quis conhecer a França. Amanda sonha em estudar arte em Paris. Nas palavras da minha avó, dona da famosa cômoda que tanto significava para mim. O futuro chega, querida. Quer você esteja pronta ou não. Acho que finalmente estou pronta. Não para o futuro que planejei meticulously durante décadas, mas para o futuro que está se desenrolando agora, imperfeito, imprevisível, assustador às vezes, mas infinitamente mais rico do que jamais imaginei. E isso, no fim das contas, vale mais que qualquer cômoda antiga ou jogo de chá. Mais, até que campos de lavanda na Provence. Quem diria que eu precisaria perder tudo para finalmente encontrar o que realmente importa?